Quem nunca se sentiu frustrado com a sua gestão do tempo? Às vezes a gente olha e pensa ou que a gente está vivendo, que a vida está acontecendo e que a gente não está fazendo as coisas como a gente gostaria, que a vida está passando e a gente tem a sensação de que talvez a gente está estagnado ou está ficando para trás. Ou ainda, a gente está fazendo demais, se sente até desorganizado, se sente até sufocado de tanta coisa acontecendo. Eu tenho certeza que você já deve ter se encontrado em um desses cenários. E aí vem aquela grande pergunta de milhão: como encontrar o equilíbrio? Essa é uma reflexão que eu mesma sempre faço, e inclusive pensando na minha própria rotina, como mãe de 2 meninas, como esposa, dona de casa, pessoa que é sócia de empresas, ainda tô dando mentoria para outros profissionais. Realmente é muita coisa acontecendo e justamente até por eu estar sempre aqui me posicionando, fazendo os vídeos aqui pro canal, estando lá no meu Instagram, muitas pessoas vêm me perguntar como eu faço para equilibrar tudo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque dentre esses últimos anos, principalmente, que eu tive uma vida cada vez mais intensa, uma das coisas que eu mais percebi foi que quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu consigo fazer. E é engraçado porque essa é uma frase que eu já falava lá na minha graduação, quando eu me enfiava em um monte de projeto, em um monte de coisa ao mesmo tempo, ainda tinha que tomar conta das minhas responsabilidades dentro da República, das minhas responsabilidades dentro da escola, e essa era uma das coisas que eu afirmava pra mim, mas óbvio que num cenário completamente diferente. Hoje, né, anos depois, a gente tem um cenário muito mais de responsabilidade, com muito mais coisas, com pessoas dependendo da gente, então essa frase nunca fez tanto sentido pra mim. Mas óbvio que não é simples assim como parece. Então, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final, pra você entender sobre o que eu tô falando e para você ver também quais são as dicas de organização que eu trouxe para minha vida, analisando o meu cenário ao longo desses anos e que de repente pode fazer sentido para você aplicar aí na sua vida também. Bom, eu sou a Thaís Albuquerque e hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre essa dinâmica de organização entre vida pessoal, entre o nosso trabalho, pensando em sempre buscar uma satisfação pessoal daquilo que a gente está fazendo. Mas antes da gente continuar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e, claro, ativar as notificações, porque tem muita coisa boa por vir. Bom, é incrível, né? Como aquele pensamento de como dar conta de tudo sempre passa na nossa cabeça. Sempre. Ainda mais se você for como eu, mulher, mãe. Isso chega até a nos assombrar. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que não existe receita de bolo e que eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que funcionam pra mim, mas que muito provavelmente não vão funcionar da mesma forma pra você, porém pode servir como um norte para você aplicar aí na sua vida também. Só que antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu quero trazer para vocês que, na minha visão, o que mais faz diferença nesse processo inteiro é o nosso nível de autoconhecimento, para a gente entender quais são os nossos limites, quais são as nossas limitações, para a gente entender onde a gente quer chegar e aí sim construir toda uma rotina, construir toda uma organização em cima disso. Então eu quero te propor um exercício. Pensa aí com você. Se você quiser, até escreve, tá bom? Esses exercícios é bom quando a gente consegue registrar, que fica mais fácil ainda da gente visualizar e pensar e refletir como que isso realmente está acontecendo na nossa vida. Que é, pense em você. Agora pense em você lá no futuro. Seu eu do futuro estaria satisfeito, ficaria feliz, orgulhoso com o que o seu eu do presente está construindo hoje? E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a partir dessa resposta, você consegue olhar para todas as suas obrigações, para todas as suas responsabilidades, compromissos, para tudo que você tem feito hoje. Você consegue mapear tudo isso e você consegue entender o que realmente faz sentido com aquilo que o seu eu do futuro quer alcançar, para você entender quais são as consequências de cada uma dessas ações que você está tendo hoje, como que isso vai ter reflexo lá na frente. E aí você vai se perguntar se tudo isso condiz, de fato, com onde você quer chegar. Porque se a resposta for não, você precisa aí pensar no que você tem que fazer para mudar esse cenário. E aí você já começa a colocar também a prática de priorização, que é você olhar para tudo que você está fazendo e começar a priorizar o que realmente faz sentido ser feito agora, o que faz sentido ser feito daqui 10 minutos, daqui uma semana, daqui um ano, para você entender o que vai te trazer resultado de curto, médio e longo prazo. E aí você também consegue analisar que tipo de ações que você está tendo hoje que de repente não eram urgentes
e que de repente vão te demandar, vão te custar momentos que não voltam lá na frente. E aí eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele projeto que você tá super dedicado, que você tá envolvido e aí de repente você prefere, você escolhe passar uma noite virada trabalhando em cima disso, só que isso te custou o quê? Às vezes te custou ir lá assistir seu filho se apresentando na escola, momentos que nunca voltam. Em troca do quê? Realmente você precisava fazer isso? É esse tipo de análise que eu trouxe para minha vida e que eu vejo que tem trazido muita organização e muita clareza do que eu quero para mim hoje e do que eu quero para mim lá na frente. Porque a gente tem que entender o que vale a pena pra gente. E aí, óbvio que às vezes você vai se encontrar num momento onde você vai olhar e falar assim, caramba, mas realmente eu não tô feliz agora, tem várias coisas que eu acho que não vale a pena, mas eu não consigo mudar. Tudo bem, a mudança não é imediata. O mais importante de tudo é você ter clareza sobre as coisas que estão acontecendo para você poder colocar planos de ação para mudar esse cenário pro futuro. E esse tipo de decisão, esse tipo de consciência, você só consegue ter se você se dispor a dar um passo atrás, enxergar a sua vida como se fosse um campo de visão, mas lá de cima, para aí sim conseguir entender como que tem sido o seu funcionamento e como ele deveria ser de fato. E aí, já voltando para a questão da organização. Eu gosto muito, né? Eu falei lá no início sobre o questionamento de como ter o equilíbrio de tudo, como manter o equilíbrio de tudo. Gente, isso não tem resposta. Vocês vão ver pessoas falando que é impossível ter equilíbrio de tudo, vocês vão ver outras pessoas falando que dá pra ter equilíbrio de tudo sim, e aí vocês vão ver essas pessoas brigando, porque uma vai falar pra outra que quando a pessoa tá falando que tem equilíbrio de tudo, na verdade ela não tá fazendo nada direito, porque quem faz um monte de coisa ao mesmo tempo não consegue fazer nada direito. E na verdade, eu acho que não é bem assim não. A minha opinião é que a gente vai buscar o equilíbrio de acordo com as coisas que a gente precisa fazer naquele momento. E realmente, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo da melhor maneira possível, tudo com excelência. Mas a gente vai fazer o que precisa ser feito, naquele momento que precisa ser feito, honrando os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, sempre focando em ter saúde mental, buscando o nosso propósito, buscando uma satisfação pessoal, felicidade e realização hoje e no nosso futuro. Então, para mim, essa é a definição de equilíbrio. É eu fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, honrando tudo isso que eu falei. E aí, por que eu te digo que eu enxergo hoje que quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu consigo fazer? Porque eu fiz esses exercícios que eu tô falando pra você e eu consegui colocar na mesa tudo aquilo que eu quero pra mim, tudo aquilo que eu quero pras pessoas que estão ao meu redor e pro meu futuro. Eu consegui enxergar a questão do meu propósito, que eu sei que isso pode ser subjetivo, pode estar até um pouco banalizado, né? Porque muita gente tem falado sobre isso, mas pra mim isso é algo que tá claro e se pra você não for, não tem problema, não é nisso que a gente quer focar hoje. A gente quer focar em a gente encontrar um equilíbrio de organização pra nossa vida, tendo satisfação pessoal nesse momento que nos traga bons resultados no futuro. Então é nisso que a gente tem que focar. Então, quando eu coloquei tudo isso na mesa, eu entendi o que eu realmente precisava focar nesse momento da minha vida. E aí, o que eu pensei? Bom, então se eu tenho esse objetivo, como que eu vou fazer para chegar lá? Porque são objetivos que muitas vezes vão ser objetivos de longo prazo, que precisa de toda uma construção para isso, né? Então eu olhei e falei, bom, eu não posso me desesperar para alcançar eles o mais rápido possível e aí fazer tudo isso de forma atropelada e aí de repente é um objetivo profissional e aí eu foco nesse objetivo profissional e aí toda a minha vida pessoal, tudo aquilo que tá ao meu redor fica bagunçado. Não é dessa forma que tem que ser. A gente tem que fazer de uma forma que fique leve para nós. É óbvio que pode ser que a nossa rotina vai ficar intensa, mas que seja prazeroso, que a gente consiga curtir o processo. Então, a gente olha para todos esses objetivos, a gente transforma esses objetivos em metas. Então, aqui eu vou te dar um exemplo. Qual que é o objetivo? O objetivo é, sei lá, o meu objetivo é ser extremamente bem-sucedido profissionalmente, financeiramente. Tá bom, isso é um objetivo. Quais são as metas? A meta é, sei lá, ser milionário em 5 anos. Aí sim, aí a gente tá falando de uma meta. 1 milhão em 5 anos é uma meta. O que a gente vai fazer para alcançar essa meta? Aí a gente desmembra as tarefas. E aí, dentre essas tarefas, a gente vai enxergar quais são as microtarefas ainda que precisam ser feitas para a gente exercer essas tarefas para a gente alcançar aquela meta. Então, esse é o exercício que eu quero te propor, para você pegar os seus objetivos, desmembrar eles em metas, em microtarefas, e aí sim você consegue compor a sua agenda, você consegue se organizar, você consegue colocar tudo isso dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, sabendo o que você precisa priorizar, o que precisa ser feito em cada um desses momentos. E aí eu quero até te falar, né, porque eu falei algumas vezes aqui a palavra rotina,
E às vezes você vai olhar e falar assim, pô, mas que porre, Thaís, rotina, né? Deus me livre, rotina, odeio essa palavra. Rotina me soa uma pessoa sistemática, metódica. E eu vou te falar que por muitos anos eu pensava exatamente assim. Quando eu escutava alguém falando de rotina, ó, meus olhos já viravam, já falava assim, gente, o que essa pessoa tá falando? Deus me livre, todo dia a mesma coisa. Só que aí eu quero te falar que rotina não é isso, não é todo dia a mesma coisa. Rotina não é você trazer pra sua vida um negócio chato, é justamente o oposto de tudo que eu tô falando aqui. Rotina não é pra ser chato, rotina é pra te dar um norte. Rotina é como se fosse um planejamento, enxerga a rotina como um plano. O plano, gente, a gente sabe que na prática o plano geralmente é a última coisa que é feita. Só que ele serve para dar um norte, a rotina vai dar um norte na sua vida. Quando você tem uma rotina estabelecida, você sabe o que você precisa fazer e você sabe que se você não fizer o que precisa fazer, você sabe as consequências que aquilo vai te trazer. E aí fica muito mais fácil de você tomar as rédeas da sua própria vida. Tá bom, falei um monte de coisa, tenho certeza que serviu para você conseguir refletir um pouco aí sobre a sua vida, mas agora vamos à prática. Eu quero te deixar aqui com 10 dicas práticas para você conseguir implementar aí na sua vida também e melhorar a sua gestão do tempo. Então a primeira é: tenha clareza sobre onde você quer chegar, defina os seus objetivos, transforme ele em metas. Depois transforme essas metas em microtarefas e aí você organiza isso no seu dia a dia. Faça isso para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, porque assim você vai entender o que é necessário fazer agora e o que é necessário fazer depois. Você consegue estabelecer um cronograma das suas atividades dentro de tudo isso que você está pensando para si. Segundo, jamais se compare aos outros, principalmente aqui nessa era onde a gente está mergulhado no digital. Jamais se compare aos outros, porque, primeiro, o palco que os outros estão te mostrando muito provavelmente é bem diferente dos bastidores que aquela pessoa tem na vida real. E segundo, você deveria usar essas pessoas que você gosta de acompanhar como inspiração, como pessoas com quem você vai aprender com os erros, vai se inspirar para chegar onde elas estão chegando. Mas comparação você deve fazer somente consigo mesmo. 3. Não julgue os fatos do passado com o conhecimento que você tem hoje. Aprendeu? Bola pra frente. Errou? Aprendeu? Bola pra frente. Não é justo você ficar querendo se martirizar com alguma coisa do passado, sendo que você criou essa consciência hoje e aí o seu poder de mudança na sua vida é a partir de hoje, é de hoje em diante. Então foco no futuro. O quarto, que na minha opinião é extremamente importante: não estabeleça metas nem tarefas que você não vai conseguir cumprir. Não adianta você lotar a sua agenda de atividades sendo que você não vai conseguir fazer. E aí, o que isso vai gerar? Frustração. Então você tem que ser condizente com a sua realidade, seja realista. 5. Tenha sim uma rotina estabelecida. Use ferramentas de gestão, ferramentas de produtividade, explore o uso de agenda, qualquer coisa que sirva aí para você, lembretes, esses aplicativos como Notion, ClickUp, Trello, use qualquer coisa que te ajude a mensurar, que te ajude a deixar tudo isso tangível. E também, óbvio, para você conseguir mensurar o processo, para você não se desmotivar quando as coisas saírem de controle, para você conseguir olhar e falar, peraí, não foi como eu quis, não foi como eu estabeleci, mas olha tudo que eu já fiz até aqui. 6. Separe o urgente do importante, saiba priorizar. 7. Use com bastante moderação aquela frase, né? A famosa frase, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Gente, essa frase ela pode ser útil, mas apenas quando você consegue aplicar a regra dos 2 minutos. Já ouviu falar dessa regra? A regra dos 2 minutos nada mais é do que, se uma atividade não for demorar mais do que 2 minutos para ser feita, faça ela agora. Caso contrário, pense e avalie se isso realmente merece a sua atenção agora ou se não é melhor você deixar isso mais para frente. Porque, já entrando na dica 8, agrupe as tarefas que exijam pensamentos e práticas semelhantes. Dessa forma, você consegue explorar a sua criatividade, você consegue explorar o seu potencial na execução dessa tarefa. E aí, por fim, 9, elimine as distrações da sua rotina. E 10, que eu acredito que também seja um dos mais importantes, né? Afinal de contas, a gente não quer só ter aquela coisa maçante de fazer atividades, de estar fazendo coisa o tempo inteiro, que é
tenha um tempo livre, até porque esse tempo livre vai ser o que você vai utilizar como combustível, como forma de recarregar suas energias para executar da melhor forma possível o que você realmente precisa fazer. Bom, por fim, eu quero finalizar te lembrando que qualquer mudança que você vai fazer na sua vida não vai acontecer do dia para a noite. O ideal é que você vá instaurando esses novos hábitos aos poucos para que eles realmente sejam duradouros e que venham para ficar e contribuir com tudo isso que você está planejando para si, tanto no presente quanto para o futuro. Eu espero que eu tenha contribuído, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se fez sentido para você, o que deu para aproveitar, o que de diferente também você acrescentaria em tudo isso que eu falei. E curtam, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Um beijão!